Só deu São Paulo. O tricolor paulista venceu o Boston River na abertura da Copa Sul-Americana e levou lições importantes para o restante da temporada. Boston River 0, São Paulo 1, abertura da Copa Sul-Americana. O São Paulo começa vencendo fora de casa. Estou aqui com o William Borges, que preparou essa análise pra gente, falando de um cenário onde o São Paulo, talvez nessa temporada, não tenha enfrentado tanto assim, né? Tendo que propor contra um time muito fechado. Perfeito. Nesse novo esquema do Roger, nesse 4-2-3-1 que a gente falou da partida contra o Cruzeiro, surgiu o seguinte questionamento do torcedor de São Paulo nos vídeos, inclusive nos comentários. Bem lembrado. Contra o Cruzeiro, tinha bastante espaço para contra-atacar. O Cruzeiro era um time que atacava muito e deixava espaço. Jogo de ontem, no Uruguai, completamente diferente. Um adversário muito retrancado, muito baixo no gramado, e o São Paulo tentando criar, tentando encontrar soluções para entrar numa defesa fechada. Teve muita dificuldade, é verdade, no primeiro tempo mais ainda. Conseguiu fazer um gol muito por conta de mérito do Bobadilla, mas mostrou mecanismos para tentar enfrentar uma defesa extremamente fechada. Acho que com o time misto mais para reserva, tá? É praticamente reserva que estava ontem. Você tira boas lições, além da vitória, é claro. Segundo tempo com muito vento, também tem adversidades, mas acho que foi uma boa partida, tem muita coisa pra gente mostrar aqui. O São Paulo mostrou capacidade, né, para superar as adversidades da partida. Tô curioso para ver essa análise num cenário diferente, né, como você mesmo falou. Antes disso, pedir para você, torcedor do Tricolor Paulista, deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante. Você virando um membro do nosso canal, concorre a uma camisa oficial do Clube do Seu Coração. Nesta sexta-feira, dia 10, tem sorteio, tá? Você virando membro agora, você já entra nesse sorteio. Se não ganhar agora, você pode ganhar nos próximos e os benefícios aqui só vão aumentando. Vale muito a pena apoiar nosso projeto, né, Will? Vamos falar então nessa partida? Vamos lá, eu vou mostrar primeiro mecanismos com bola, tentativa de entrar numa defesa muito fechada, mostrar como que estava funcionando a marcação também do Boston River, para depois trazer alguns lances, mostrar pressão. O São Paulo fez um ou outro lance de pressão, automaticamente é um adversário muito baixo no gramado, então você pressionando, você conseguia encontrar chance de entrar na defesa adversária. O São Paulo estava num 4-2-3-1, mas precisava movimentar as peças, precisava bastante do apoio dos laterais, e por isso eu já trago um lance que a gente vê uma configuração diferente aqui. Dória, Alan Franco, o Bobadilla praticamente como um ala direito, lateral direito, para liberar o Cédric, e o Enzo Dias, por exemplo, nem aparece na imagem com o Danielzinho sendo esse volante. Isso são mecanismos para você tentar abrir a defesa de um adversário fechado. Tanto que aqui, o Ferreirinha desce para ajudar a construção, o Enzo continua sem aparecer, tá? E uma questão, o Boston River, ele marcava sempre o lado da bola e deixava o outro lado exposto. Isso vai aparecer muito na análise aqui, fechava o lado da bola e depois conseguia voltar para recompor para o lado seguinte, conforme o São Paulo ia rodando essa bola. O Bobadilla continua nessa posição como um lateral direito, com o Cédric espetado. E aqui a gente vai observar como sempre o Boston River estava em superioridade no setor. E como eles ficavam com bastante jogadores no lado da bola e deixavam o outro lado descoberto. Mas o São Paulo nem sempre conseguia aproveitar. Tentava ir, às vezes, pelo mesmo lado que congestionado. Só que chegava numa situação onde você tinha muita superioridade de jogadores do adversário, não conseguia fazer a melhor jogada. Outro ponto que eu quero destacar, o São Paulo fez pressão. Pressionou essa marcação, tanto que aqui na imagem a gente mostra 5 jogadores já próximos ao portador da bola, que vai efetuar o corte, e 3 caras aqui. Então são 8 jogadores de São Paulo extremamente altos no gramado. Tanto que essa bola sempre voltava para o São Paulo. Aqui eu até sinalizo o último jogador do Boston River no campo. Olha como estava baixo no gramado e o São Paulo acabava sufocando o adversário. Esse lance vai continuar sem muita coisa, por isso que eu corto. Mas para mostrar a tônica da partida, que seria o São Paulo em cima, tentando achar espaço. Construção em 3 mais uma vez, agora com o Danielzinho, para os laterais saírem. E aqui, ó, todo o time adversário está na imagem. Todo o time. Então, cara, é jogo de paciência. É jogo que você vai ter dificuldade, adversário fechado, você vai ter que girar o campo. E muitas vezes, pegando esse frame que você traz pra gente, né, Will? Muitas vezes as equipes quando se fecham bem a entrada da área, né? Sim. Então é complicado, entrar por aqui é difícil, né? Muitas vezes você tem que usar realmente esse jogo lateral, né? Até por isso você soltava e liberava os laterais, né? Então, cara, é jogo de paciência que você vai tentando, vai ter que ter uma individualidade ou outra pra tentar quebrar uma defesa. E aqui, mais uma vez, eu mostro, ó. 3 caras para 2, superioridade aqui e aqui também, congestionado de jogadores do Boston River. O outro lado descoberto, como eu falei em outras oportunidades. São Paulo vai tentar essa jogada por dentro mesmo, pelo canto, na verdade, onde está atuando. E aqui eu sinalizo também, ó. 5 jogadores do São Paulo na última linha, porque o Boston River tinha uma linha de 5. E aqui mais 3. 8 jogadores extremamente altos no gramado, tentando achar o espaço. Vai até fazer uma triangulação curta e aqui vai da individualidade. Porque a partir do momento que você tem 4 jogadores do Boston River, só que esse não acompanha o Danielzinho, acaba abrindo espaço, se eu não me engano é o Cauli, consegue encontrar um bom passe, Danielzinho já roda a bola. Outro lado descoberto, como eu falei. Então você concentrou desse lado para rolar para o outro lado. Só que rapidamente o Boston River fechava os espaços, fechava a área, principalmente como você fala. Tanto que aqui a gente vê 7 jogadores do Boston River
prejudicando essa situação dentro da área, e apenas 2 do São Paulo. Até tem bastante jogadores do São Paulo mais alto no gramado, mas poucos jogadores dentro da área. Vai ter esse cruzamento. Contar esses 2 são 9. Também vai ter esse cruzamento fechado, que não né, vai dar tão certo. Cara, é jogo de paciência, como eu falei. Entendo, às vezes, é um adversário mais frágil, e é um adversário que não chega aos pés de qualquer clube brasileiro que o São Paulo está acostumado a enfrentar. Mas, cara, é chato. É você tentando, com um time que não necessariamente seja tão entrosado, porque é um time já misto para reserva, como eu falei. E muitas vezes pode passar a impressão pro torcedor de que é aquele joguinho que tá meio no marasmo, né? Porque você tem que ter a paciência para girar a bola de um lado pro outro e fazer isso de uma forma rápida, né? Acelerada, para tentar pegar esse balanço um pouco mais desencaixado e daí tentar achar alguns espaços. Mas é um jogo de paciência, não tem jeito. O jogo fica chato muitas vezes, né? Mas, mais uma vez, a questão é que você tentava modificar suas peças. Olha o Enzo. O Enzo por dentro aqui, com o Ferreirinha descendo para construir essa jogada. Muitos jogadores do Boston River no setor. Olha como eles congestionam um lado do campo. 3 jogadores aqui. Esse lado descoberto. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Então isso acontece em muitas coisas. Só que você não tem tanta velocidade para rodar essa bola. Aqui o Danielzinho até vai rodar bem a bola e a gente observa o Bobadilha muito aberto mais uma vez pro lateral ficar espetado. E nesse lance não é nem o lateral, né? O Tapia espeta e o Cedric ataca por dentro. O Bobadilha nem vai fazer essa jogada lateral. Vai por dentro mesmo tentar a jogada. E aqui a gente observa essa linha de 5 do Boston River. E é uma espécie de 5-3-2, tá? O jogo inteiro foi um 5-3-2. Tentativa de jogada por dentro. Tá fechado mais uma vez. Aí você vai fazer o cruzamento. E aqui eu mostro o 5-3 bem desenhado. E como você tem dificuldade de erguer essa bola, de terminar essa jogada, se o Cedric ergue ela de qualquer jeito e o goleiro faz a defesa. Jogo de paciência, Matheus Santana. Jogo de paciência. Congestionado ali, né? Você vê de novo, né? Nesses lances que você mostra pra gente, como é difícil você achar os espaços. Mesmo numa virada ali, tudo bem, não foi a virada talvez das mais rápidas ali, mas foi uma boa virada de jogo do São Paulo. Mesmo chegando lá direito, você não achou aquele espaço por dentro. Você não conseguiu ter liberdade ali. Então, é um jogo que te desafia mesmo nesse sentido, né? E o São Paulo, ele tem jogadores capazes, né? Qualidade técnica para fazer essas inversões rápidas, para orientar distribuição de jogo ali, mas também tem individual, né? Você tem o Ferreira no ótimo momento, que estava em campo, né? O Ferreira. Um dos que estavam em campo, dos jogadores chamados titulares, né? E o Ferreira vai ter uma participação, inclusive é um adendo que eu falo aqui, que eu acho que as principais jogadas do São Paulo, e a gente viu aqui, saindo pelo lado esquerdo, né? Não necessariamente você roda pelo lado direito. Essa vai ter até um cenário de você rodar pelo lado direito. Mas por quê? Porque você não tinha, por exemplo, do lado direito, que tem dado muito certo, o Arthur e Lucas Ramon, nas últimas partidas deram muito certo. Mas, mais uma vez, congestionado de jogadores do Boston River pro lado direito do campo, você vai rodar essa bola pro lado direito, no caso do ataque do São Paulo, onde o Cedric tem espaço. Aqui você já observa o Cedric e se eu não me engano, é o Cauli que está aberto nesse lance, mas olha como a recomposição, a troca de lado do Boston River, ela era relativamente rápida. Você conseguia fechar o espaço e também talvez o São Paulo não estava girando com tanta rapidez assim. E aqui a gente observa como o São Paulo estava atacando com muitos jogadores. 6 jogadores atacando nessa última linha, mesmo assim era pouco perto da quantidade de jogadores. E aqui é uma triangulação perfeita, tá? Troca de posições para o Bobadilha encontrar o passe, encontra o Cedric que ataca esse espaço, cruzamento da área. Pouca gente na área. Mesmo assim, essa bola sobra pro Ferreirinha na segunda trave, porque toda a segunda bola, todo o erro era do São Paulo, porque o time adversário não conseguia sair. Mas, mais uma vez, a gente observa como está congestionado os jogadores do Boston River, apesar de ter espaço à entrada da área. Ferreirinha vai fazer a jogada individual e aqui já gera um desequilíbrio dentro da área, onde você tem 2 caras para finalizar, ela vai sobrar até pro Cauli, que vai fazer o gol anulado, tá? O Cauli está impedido aqui, até sinalizo. Mas você vê que você sufocava tanto o adversário, que mesmo às vezes o adversário com superioridade, você conseguia gerar uma situação por conta do adversário não estar marcando direito. Não é que não está marcando direito, mas porque você está a todo momento pressionando. Então, às vezes, o adversário está com mais jogadores? Tá. Mas como você está sobrecarregando, vai sobrar um espaço. Como foi nesse lance que acabou estando impedido. Vira quase um treino, né, Will? Exatamente. O Roger Machado vai fazer um treino de ataque e defesa ali, né? Meio campinho ali, né? Meio campinho. E realmente fica essa pressão, né? Essa tentativa, circular o jogo, achar os espaços, cruzamento, a bola sobra, o ataque pega de novo para tentar atacar. Vira quase um treinamento, cara. Foi realmente um exercício para o São Paulo aprender com esse jogo. Conseguiu vencer, logicamente, né? A gente vai trazer aqui, mas principalmente levar isso como aprendizado para a temporada, né? Perfeito. É o meio campo que chamam quando fazem o treinamento, né? Onde você vai lá, o adversário extremamente fechado, e você vai rodar a bola da esquerda para a direita. Cenário parecido quanto o Cruzeiro, teve um lance onde o Boston River sobe essa marcação e você consegue explorar as costas, como foi muito contra o Cruzeiro, como a gente fala, inclusive, que o Roger falou que esse era o objetivo contra o Cruzeiro. Boston River sobe essa marcação. O Cedric vai ficar pressionado pelo lado direito do campo. Acaba, né, dando um lançamento ali para não se complicar na parte defensiva. Essa bola vai dar certo.
O André Silva vai conseguir fazer essa sustentação e a partir do momento que ele roda essa bola, olha como quando o Boston River subiu a marcação, o Ferreira ficou completamente livre pelo lado do campo. Vai ter um desajuste do defensor ali onde o Cauli vai conseguir ganhar, encontrar o Ferreira e aí em boas condições o Ferreira vai pro mano, vai para a situação de 1 contra 1. Mesmo assim eles fecham rápido o adversário, né? Ferreira tenta uma finalização e o goleiro acaba defendendo. Mas então você vê que foi o único cenário que você viu de um ataque às costas, cenário de um adversário mais exposto, e até por isso a gente fala, 71%, 72% de posse de bola, acho que mostra muito sobre como foi o reflexo da partida. Vou entrar num lance de pressão, que se você tem um adversário muito fechado, uma situação que você pode gerar chance é quando ele está com a bola. Porque quando ele está com a bola, ele vai tentar sair jogando e você pode recuperar ela lá em cima e gerar uma fragilidade, né? Um adversário mais fechado. E o São Paulo fez isso. Os poucos momentos que o Boston River esteve com a posse de bola. Subiu a marcação com 4 jogadores. O Ferreira dá esse gatilho de pressão. O André Silva dá esse primeiro gatilho e o Ferreira dá esse segundo gatilho. A partir do momento que o Ferreira foi, o time inteiro subiu. E é que a gente observa. Enzo encaixa em um jogador, Danielzinho encaixa em outro jogador, Ferreira, André Silva, Cauli e Tapia. Todos encaixados em algum jogador para dificultar essa saída do Boston River. Vai tentar essa saída curta pelo lado. O Enzo Dias vai muito bem para conseguir fazer essa recuperação. E a partir do momento que você recupera, em teoria você já tem um adversário mais desorganizado. Apesar de que teve uma recomposição rápida no lado da bola. Mesmo assim, sobra o Bobadilla na entrada da área com situação de finalizar. Ele acaba não finalizando tão bem assim. E para a gente fechar a análise, Matheus, é o gol que resume na situação do que eu quis falar aqui o tempo inteiro. Primeiro, de joguinho de paciência, de inverter o lado da jogada para você pegar o lado mais exposto, da bola continuar no teu pé mesmo depois de você perder a posse de bola, você continuar em cima do adversário. E aí o Bobadilla também, a individualidade do Bobadilla no final da jogada. A jogada tá pelo lado direito até o Alan Franco nesse lance. A gente observava o 5-3-2 do Boston River. Outro lado descoberto. Mesmo assim, você não tem uma situação de superioridade. Você tem uma situação de igualdade para a superioridade do adversário. 3 jogadores pelo lado da bola. Você não tem muito o que fazer. Ferreira vai tentar fazer esse individual, vai desistir da jogada. Movimentação interessantíssima do Cauli para se colocar em situação longe do adversário. Vai tentar esse jogo aproximado de 1-2, muito congestionado. Ferreira naturalmente não consegue fazer a jogada, acaba perdendo a posse de bola. Perde e pressiona. Então você já vai pressionar para não deixar o adversário. Cauli pressiona muito bem e o Ferreira acompanha o Cauli. Então você já tem 2 jogadores dificultando a saída do número 23 ali do Boston River. Não tem muito o que fazer, tem que se livrar dela, tenta se livrar de qualquer jeito. Bola fica com o São Paulo. Aqui já no cenário de liberdade para os meio-campistas do São Paulo, porque era um adversário tentando sair. Mesmo assim, recomposição extremamente rápida do adversário. E aqui observa. Estão todos os jogadores do Boston River na imagem. Olha como a maioria dos jogadores estão voltados para o lado direito do campo. Você tem 3 jogadores, talvez mais para a esquerda, como está compensado para essa parte direita do campo, porque o São Paulo estava com a bola. Inclusive, o São Paulo até tinha um cenário de rodar essa bola para o lado esquerdo que não tinha ninguém. Até sinaliza aqui, né? A gente observa o 5-3-2 do Boston River, torto para o lado direito do campo, e um espaço grande para esse lado esquerdo da defesa, né, do direito do ataque do São Paulo. Mesmo assim, o São Paulo continua tentando fazer essa jogada pelo lado direito do campo. E aqui tem uma movimentação interessante que abre espaço para o Bobadilla ficar em condições de receber essa bola sem alguém tão perto assim. E aqui a individualidade, né? Bobadilla de frente para 2 jogadores, lindo corte, finaliza e faz um golaço pro São Paulo. Bobadilla joga muita bola também, tá? Ele às vezes acaba ficando não tão falado assim, porque o Marcos Antônio é muito bom. O Danielzinho, que agora, em teoria, reserva, se tornou um jogador também importante no São Paulo, principalmente em outros momentos, com outros treinadores. Mas o Bobadilla joga muita bola, tá? Tem muito bom jogador. Técnica, né? Você vê pelo gol dele, né? Limpa com a perna direita e usa a perna esquerda, que não é a dominante. E aqui na análise a gente mostrou lances dele construindo como uma espécie de lateral direito. Mostrei um lance dele chegando na entrada da área e finalizando não tão bem assim. Mostrei o lance do gol mais à esquerda do campo. Olha o que a gente pode falar do Bobadilla, principalmente nessa partida. E acho que com a camisa do São Paulo, né? É um cara que tem sido um jogador muito importante, né? Sem dúvida nenhuma para o funcionamento da equipe. Mas, Will, a gente está falando de um São Paulo... Ponto que eu queria destacar, Matheus. Por favor, vai lá. Isso aqui é uma vergonha, tá? Ah, isso é. Olha isso daqui desse estádio. Enfim. É triste, né? Realmente deixa o jogo menos bonito, né? Vamos dizer assim, mas né? Pode continuar. Mas vamos lá. Eu acho que o São Paulo, não tem nem discussão, né? A quantidade de jogadores que tem para fazer, né? Jogos contra times, a qualidade, né? De jogadores que tem e a quantidade também, né? A gente tá vendo aqui um time até alternativo, né? Mas para fazer jogos contra times mais baixos e ter um bom enfrentamento também, né? Quero entender de você, e lógico que vencer o Boston River, que é um time bem inferior, é muito importante, né? Logo nesse começo do
Sul-Americana, e o São Paulo tende a fazer uma competição bem forte, né? O São Paulo é um dos favoritos para vencer a competição. O que você acha que dá para tirar de lição dessa partida e para cenários como esse, principalmente, né? Tem te agradado a postura do São Paulo? Vamos lá, você vai ter que criar mecanismos para enfrentar adversários assim, inclusive no futebol brasileiro. E se você talvez vai mudar para esse esquema do 4-2-3-1, como parece que o Roger vai utilizar, você vai ter que ter esse tipo de treino, esse tipo de situação, e acho que é bem válida, tá? É uma partida com um time misto, barra reserva, longe de casa, a diversidade do vento, como a gente comentou. Acho que o São Paulo fez uma partida bem ok pra boa, tá? Claro, o placar poderia ser maior? Poderia. Teve dificuldade porque o adversário estava muito fechado e é natural isso. E outra, aí também vai das peças de reposição. Por exemplo, você ficou com um jogo muito penso pro lado esquerdo, muitas vezes que o Ferreira tem individualidade. O Tapia pelo lado direito não é esse cara do 1 contra 1. Claro, o Cédric muitas vezes se tornava o ponta porque o Tapia tinha que entrar para ser uma espécie de segundo atacante. Com o Arthur, você já podia ter alternância nesse desequilíbrio pelo lado do campo. O Arthur foi entrar mais pro final do jogo. Então, claro, você teria um cara de 1 contra 1 pelo lado direito e um cara de 1 contra 1 pelo lado esquerdo. Entendo que a peça de reposição do Arthur hoje é abaixo, por exemplo. São situações. Mas acho que é bem válido esse tipo de jogo para você enfrentar adversários fechados que você vai enfrentar principalmente no Campeonato Brasileiro. Vai ter dificuldade, é natural. Teve, e eu fiz a análise, contra a Chapecoense. Se não me engano, foi a estreia do Roger, onde o São Paulo saiu muito bem contra um adversário extremamente baixo no gramado. Então são exemplos. E acho que foi uma boa partida, tem muito ponto interessante para extrair. E claro, uma situação ruim que aconteceu com o Roger, de resultados negativos em sequência, nova pressão, ganha muito bem no Cruzeiro, ganha fora de casa, dá uma segurada naquela pressão, dá uma aliviada e acho que uma respirada para ter um trabalho mais tranquilo. A semana é bem positiva, o momento é muito bom e eu quero saber de você, torcedor do Tricolor Paulista, o que achou dessa partida contra o Boston River? Já tinha avaliado esses pontos que o Will trouxe aqui na análise? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tenho certeza que você está satisfeito com os últimos jogos da equipe, goleada sobre o Cruzeiro, e aqui no AWTV a cobertura é completa, tá? Além dos vídeos das partidas, né? Boston River e Cruzeiro, a gente fez análise também do Arthur e do Ferreirinha. Se você quiser alguma análise específica, pode ficar à vontade aqui nos comentários, faz o seu pedido que a gente sempre atende, tá? Um abraço pra você, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e virar um membro do nosso canal para concorrer a uma camisa oficial do Clube do Seu Coração em toda a virada de mês. Próximo sorteio é nesta sexta-feira, dia 10 de abril, tá? Se você não ganhar nessa, você pode ganhar nas próximas e os benefícios só vão aumentando. Um abraço e até o próximo vídeo.